Eu queria, nessa nossa fala, se ater a um ponto importante, a uma campanha que a burguesia vem realizando amplamente nos últimos anos, se aproveitando, se valendo, usando como pretexto a queda, o fim do Estado soviético, a crise do regime soviético, procurando apresentar esse fato e outros episódios que evidenciaram uma crise profunda dos regimes burocráticos desse país, da própria União Soviética, do leste europeu, como sendo a morte do socialismo, como uma demonstração de que a política defendida pelo nosso partido, de que a política apresentada ao longo das últimas décadas, daqueles que defenderam, que tomaram em suas mãos, levar adiante o pensamento defendido por Marx, por Engels, por Lenin, Trotsky, estava ultrapassado, não teria viabilidade. O esfacelamento do Estado soviético, que não era apresentado, obviamente, que a burguesia mundial procurou realizar uma ampla campanha para apresentar esse episódio, não como resultado, como um produto direto da política da burocracia que substituiu a Lenin no comando do Estado soviético, mas procurou usar desse fato, desse acontecimento, para uma ampla campanha. O socialismo morreu. Já se foi a era das revoluções operárias. Defender a revolução, defender o socialismo é coisa do passado, é coisa sem vigência no século XXI. Isso só era possível no período em que viveu Lenin, diante, digamos assim, da fragilidade da burguesia, como dizem alguns da esquerda, diante de circunstâncias que não mais estão colocadas. A obra de Lenin, dessa maneira, estaria morta. Analisá-la serviria apenas para uma compreensão do passado, nada tendo a ver com o presente ou com o futuro da humanidade. Seria como estudar as pirâmides do Egito, como estudar civilizações perdidas no passado, sem tomando isso com um caráter totalmente secundário, sem uma vigência para os dias atuais. Obviamente que toda essa propaganda interessada da burguesia e também a capitulação da esquerda pequeno-burguesa diante dela, nada tem a ver com o marxismo, nada tem a ver com a obra de Lenin. Embora muitas das vezes seja apresentado nas universidades, como sendo a continuação do marxismo, embora muitas vezes essa leitura pessimista, desastrosa, que nada tem a ver com o materialismo histórico, seja apresentada pelos partidos de esquerda que se dizem como marxistas e até leninistas, é evidente que se trata de uma falsificação. Toda essa campanha, toda essa argumentação, ela é sem dúvida nenhuma parte de uma enorme operação ideológica realizada em grande escala pela burguesia mundial, que tem como principal objetivo combater a centralização revolucionária da classe operária. Trata-se de colocar para a classe operária, de colocar para a juventude, que não faz sentido a sua centralização, que não há sentido na construção dos partidos operários, não há sentido na busca da luta e da centralização revolucionária da classe operária. Quer dizer, trata-se de uma completa adulteração da realidade para transformar a revolução, a obra de Lenin, em um mito, em uma ação sem sentido, que se perdeu no tempo. Bom, obviamente que trata, como assinalamos, uma enorme falsificação. Nós, a nossa corrente, o trotskismo explicou, assim como fez Lenin, desde os primeiros momentos da vitória da Revolução Russa, que a União Soviética não era o socialismo.
se tratava de um estado transitório. Nunca, em momento nenhum marxista disse que a Revolução seria uma estrada em linha reta, tampouco Lenin, assim foi. Lenin jamais disse que a vitória do proletariado na Rússia se tratava de uma vitória definitiva. Pelo contrário, apresentou esse episódio da Revolução Russa, que sem dúvida alguma é o episódio mais espetacular da história da humanidade até os dias atuais, a vitória, né, da classe operária, pela primeira vez uma vitória fundamental, definitiva sobre a burguesia em um país importante do mundo, como sendo o ensaio geral da Revolução Mundial. O que Lenin fez, e toda a esquerda burguesa, como é o caso do Partido dos Trabalhadores, faz questão de esquecer, assim como a esquerda pequena burguesa, o PSTU, o PSOL e todos os seus satélites procuram repetir, e que fica totalmente evidente hoje diante da crise, o que Lenin fez foi examinar com precisão, uma precisão que só é possível ao materialismo histórico, que o imperialismo, ou seja, o predomínio dos monopólios, marcava de maneira clara o ápice, né, o ponto mais alto do capitalismo. E ao mesmo tempo que marcava esse ápice, esse ponto mais alto, assinalava também o seu esgotamento.